turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção das atividades do livro de matemática? Vamos lá? Então, vocês deverão abrir o livro na página 62, ok? No número 1. Destaque as figuras das páginas do material complementar e cole-as no quadro, de acordo com o sólido geométrico ao qual elas se assemelham. Então, vocês teriam que ter ido lá no finalzinho do livro e recortar esse material complementar aqui, ok? Feito isso, né, vocês teriam que colar dentro do quadro correspondente. Por exemplo, aqui, ó. No primeiro quadro, nós temos o paralelepípedo. Qual dessas imagens se assemelha a um paralelepípedo? Muito bem, a caixa de presente e a caixinha de creme dental. No segundo quadro, nós temos uma esfera. E aqui estão as imagens que se assemelham a uma esfera, né? A imagem de uma bola. E aqui também parece ser uma bola de gude, eu não sei ao certo, tá bom? Mas enfim, ela se assemelha a uma esfera. No terceiro quadro, nós temos o cilindro. Então, aqui vocês teriam que colar a bolsinha de lápis, né? Que também tem um formato de um cilindro, inclusive parece até um pouco com a bolsinha de lápis da professora, que também tem o formato de um cilindro. E temos aqui a latinha de suco, ok? E no último quadro, nós temos o cubo, né? Então, vocês teriam que colar aqui o cubo mágico. Inclusive, o próprio nome já diz, né? Cubo mágico. E a imagem do dado, ok? Certinho? Então, vamos para o próximo. Depois, vocês teriam, né, que fazer aí o aprender é divertido. Também, vocês teriam que ir lá no final do livro, recortar o material de apoio e montar os sólidos geométricos. Depois de montá-los, né? Inclusive, eu também montei os meus. Depois de montá-los, vocês teriam que o quê? Pintar uma das faces desse sólido e carimbar em uma folha. Cada um com uma cor diferente, ok? Mas, no meu caso, eu não tenho tinta aqui em casa. Aí eu pensei, poxa, eu não tenho tinta, o que eu posso fazer? Aí eu tive a ideia de, ao invés de carimbar, contornar, colocar em uma folha e contornar essa face e depois colorir. Então, na falta da tinta, eu fiz isso, eu contornei e colori e deu certo, tá bom? Se por acaso você não fez porque não tinha tinta aí em casa, na casa de vocês, vocês podem estar fazendo isso também, ok? E aí, logo depois de fazer isso, a gente teria que registrar aqui no quadro qual foi a imagem que apareceu na folha de papel. Ok? Então, na primeira aqui, nós temos aqui o cubo. O cubo, quando eu coloquei uma das faces dele no papel e contornei, olha só o que apareceu. Apareceu o quadrado. Viram só? Depois, eu teria que fazer a mesma coisa com o cilindro. Então, eu peguei o cilindro e contornei uma das faces dele. Lembrando que a face do cilindro seriam, né, essas duas faces arredondadas aqui, tanto a de cima quanto a de baixo. Então, eu peguei, contornei no papel e eis que surgiu o quê? Um círculo, ok? Então, se você fez com a tinta e carimbou, você também teve a mesma resposta. Quando você carimba a imagem do cilindro na folha de papel, você vai ter um círculo, ok? Depois, eu teria que pegar o paralelepípedo e fazer a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu contornei o paralelepípedo de todos os jeitos que foi possível, né? Peguei todas as formas dele. Peguei desse lado aqui, peguei desse daqui e contornei desse daqui também. Mas o resultado foi o mesmo, ok? Todas as três imagens que eu consegui foram de um retângulo, ok? Só mudou o tamanho, mas continuam sendo retângulo do mesmo jeito, bom? E por último, teríamos que pegar a pirâmide e carimbar. No meu caso, eu contornei. E eis que surgiu um triângulo. Viram só que legal? Então, tanto carimbado com tinta quanto contornado, o resultado vai ser o mesmo, ok, turminha? Então, vamos lá. Podemos dizer que os carimbos feitos nas folhas são chamados de figuras planas. Então, vejam a diferença, tá bom? Ó, sólidos geométricos são cubo, cilindro, paralelepípedo, né? Pirâmide e esfera. Agora,
Figuras planas são figuras o quê? Achatadas, né? Figuras que não têm dimensões. Então, essas figuras se chamam quadrado, círculo, retângulo e triângulo, ok? Número 2, escreva o nome das figuras planas a seguir. Na letra A, nós temos aqui o círculo. Na letra B, nós temos o quadrado. Na letra C, o retângulo. E na letra D, nós temos o triângulo, ok? Então, o círculo, como vocês podem ver, ele é uma figura o quê? Arredondada. O quadrado, por que ela se chama quadrado? Porque ele tem 4 lados iguais. Ele tem 4 lados e todos os lados são do mesmo tamanho, são iguais, tá bom? O retângulo também tem 4 lados, porém, o retângulo tem 2 lados maiores, né, que são iguais, e 2 lados menores, que também são iguais, tá? Então, é diferente do quadrado, os quatro lados do retângulo não são todos iguais, tá bom? Não são todos do mesmo tamanho. E temos o triângulo. Por que triângulo? Porque ele tem 3 lados. 1, 2, 3. Ok? Já aprendi. Então, agora nós vamos fazer um breve resumo daquilo que a gente já aprendeu, tá bom? Então, aí na página 67, vocês teriam que marcar, né, as diferenças de uma imagem para outra. No meu, como tá no slide, eles não se encontram na mesma página, tá bom? Mas no livrinho de vocês está na mesma página, então fica mais fácil de vocês estarem observando esses erros, ok? Mas antes disso, de vocês começarem a observar os erros, as diferenças, vocês teriam que ler essa dica aqui, ó. Dica: há mais de 6 erros e menos de 8. Caso não tenha encontrado todos os erros, peça ajuda aos colegas e marque os que faltam. Então tá. Então vamos pensar aqui. Tem mais que 6 erros e menos que 8. Quantos erros tem nessa cena? Quantos erros vocês têm que encontrar aí? Preste atenção. Tem mais de 6 e menos que 8. Então, não pode ter 8. E também não pode ter 6, porque se tem mais que 6, então quantos erros vocês deverão encontrar aí nessa cena? Muito bem. 7 erros, ok? Então, vocês podem observar aí, vamos ver se vocês encontraram. Ó, temos um erro, né, na professora, na primeira imagem ela tá de óculos, né, na segunda ela não está. Temos aqui no quadro, na posição do quadro também tá diferente. Temos também um erro aqui no quadro com as frutas. Temos outro erro aqui, ó, na posição da terceira criança. Também temos um outro erro aqui na quinta criança, né? No cabelo, na primeira ela tá com rabo de cavalo, na segunda ela não está. Temos um erro aqui também, né? Nessa bancada aqui, onde está o vaso, né? Porque aqui tem um aviso, né? Na primeira tem, aqui não tem. Embaixo aqui também nós temos um tapete, nessa não tem. Então, vamos contar quantos erros nós encontramos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erros. Viram só que a dica foi, ó, bacana? Então, vocês teriam que encontrar 7 erros. E aí, vocês conseguiram? Sim? Que ótimo! Não? Então, vamos observar mais um pouquinho e eu tenho certeza que vocês irão conseguir, né? Ainda mais agora, né? Com essa correção. Então, vamos lá. Número 2. Marque um X nas diferentes formas que podemos usar para representar a quantidade de erros da cena da questão 1. Então, nós sabemos que naquela cena haviam o quê? 7 erros. Quais são as maneiras que eu poderia representar esta quantidade? Então, vamos lá? Primeiro, podíamos marcar com o número 7, não são 7 erros. Ok. Depois aqui nós temos 5 bolinhas. Será que a gente poderia marcar essa opção? Claro que não, né? Afinal de contas são 7, como que eu vou marcar 5 bolinhas apenas? Poderíamos marcar essa opção onde está escrito 7? Sim, poderíamos. Poderíamos marcar esta opção aqui em que tem 4 risquinhos? Não. Se tivessem 7 risquinhos, poderíamos, mas como tem apenas 4, então não seria correto marcar. Poderíamos marcar essa opção em que está escrito 6?
Claro que não, afinal de contas são 7 erros e não 6. Poderíamos marcar o número 9? Também não. Não foi 9 erros que nós encontramos, foram apenas 7, não é isso? E essa opção aqui em que nós temos 7 triângulos desenhados, poderíamos usar essa opção aqui para quantificar a quantidade de erros da cena? Claro que sim, nós temos aqui 7 triângulos, então poderíamos sim. Então aqui, ó, vocês deveriam marcar, né, o primeiro quadrinho, o terceiro e o 7º quadrinho, ok? Número 3. Ajude a criança a chegar ao seu destino, colorindo os quadrinhos de acordo com os comandos. Fique atento. Então, vamos lá. Primeiro, vocês teriam que fazer o quê? Vocês teriam que seguir as instruções. Lembra que a gente falou de direção? Até a professora citou o exemplo do GPS, né? Quando, às vezes, o papai e a mamãe quer ir para um lugar que eles não conhecem bem, aí eles fazem uso do GPS, que vai mostrando o caminho. Então, você tem que seguir as instruções. E aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá. Siga a seta. Pinte de vermelho 3 quadrinhos para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pinte de amarelo 2 quadrinhos para baixo. Então, vocês teriam que pintar de amarelo 2 quadrinhos abaixo. 1, 2. Ok. Pinte de azul 2 quadrinhos para a direita. Novamente para a direita. Então, vamos lá. 1, 2. Pinte de verde 4 quadrinhos para cima. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pinte de rosa 1 quadrinho para a direita. Então, novamente para a direita, 1 quadrinho apenas. E por último, pinte de laranja 5 quadrinhos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E finalmente conseguimos levá-lo até a escola, não é? Então, e aí, vocês conseguiram fazer direitinho? Ótimo, parabéns para vocês, tá bom? Número 4. Em fila, cada pessoa aguarda a sua vez para comprar os ingressos do cinema. Então, temos aqui, ó, na letra A, pedi para vocês escrever nos quadros os números ordinais que representam a posição das pessoas na fila. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, né? Então, nós escrevemos aqui com números ordinais. Lembrando que os números ordinais têm esse ozinho aqui na frente, tá bom? Ok. Letra B. Há quantas pessoas na fila? Vamos voltar lá e contar? Se nós temos do primeiro ao 7º lugar, então nós temos 7 pessoas, mas vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na letra B, a resposta certa é 7 pessoas. Letra C. A pessoa que está no 5º lugar está usando camisa de manga comprida? Camisa de manga curta? Ou saia longa? Vamos olhar? No 5º lugar. Então, ela está usando camisa de manga curta. Então, vocês deverão marcar o segundo quadradinho, ok? Camisa de manga curta. Desenhe uma criança no final da fila. Então, vocês teriam que vir aqui, né? Eu até coloquei aqui, ó, criança, mas vocês, no caso, teriam que desenhar uma criança aqui no finalzinho da fila, ok? A criança que você desenhou está em qual lugar da fila? No 8º, no 9º ou no 10º? Então, voltando lá na fila, nós vimos que a fila vai até o 7º lugar, ok? Como vocês tiveram que desenhar uma criança após o 7º lugar, qual que vem depois do 7º? Não é o 8º? Então, a criança que você desenhou, ela está no 8º lugar da fila, ok? Número 5. As crianças do primeiro ano de uma escola gostam muito de brincar com as formas geométricas. A professora propôs que construíssem figuras utilizando as formas geométricas. Veja os desenhos que as crianças fizeram usando as figuras planas e escreva o que se pede. Então, nós vimos aqui que as crianças desenharam, né,
algumas figuras utilizando figuras planas, figuras geométricas, ok? Temos a imagem de um peixe, de um bolo, de um urso e de um robô. Letra A. Nome da figura usada para fazer o peixe. Então, a criança usou o triângulo. Muito bem. Letra B. Nome da figura usada para fazer o robô. Então, nós podemos ver aqui que o robô ele foi todo feito com quadrado, né? Letra C. Nome da figura usada para fazer o urso. Podemos ver aqui que foram usados círculos, né, para fazer o urso. E letra D. Nome da figura usada para fazer o bolo. Então, olhando o bolo aqui, nós vimos que ele foi feito todo de retângulos, né? Então, a resposta correta seria assim. Letra A, triângulo. Letra B, quadrado. Letra C, círculo. Letra D, retângulo, tá bom? Letra E. Qual dos desenhos utilizou menos figuras planas para ser representado? Qual deles foi utilizado menos figuras planas? Se você respondeu o bolo, parabéns. Então, vocês podem circular o bolo aí, tá bom? Ele utilizou menos figuras planas. Número 6. Agora, use a criatividade para fazer um desenho. Em uma folha em branco, utilizando as seguintes figuras planas, quadrado, triângulo, retângulo e círculo, dê um nome ao seu desenho, tá? Então, vocês teriam que utilizar as figuras planas, né, que nós vimos, e fazer um desenho bem bonito no seu caderno, ok? E depois dar um nome para ele. Número 7. Observe o castelo construído com sólidos geométricos, né? Então, nós vimos aqui um castelo construído pelos sólidos geométricos, tá? Inclusive, na última aula, eu até esqueci de citar a esfera, né? Porque ela tá tão pequenininha aqui que a professora até esqueceu de falar delas, né? Mas nós vimos aqui que foram usados cones, cilindros, paralelepípedos, cubos e a esfera, tá bom? Registre na tabela a quantidade de sólidos geométricos que foram utilizados na construção do castelo. Então, quantos cones foram usados? 5 cones. Vamos lá contar? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Quantos cubos foram usados? 3 cubos. Bora contar? Vixe. Então, vamos lá. 1, 2, 3, ok? Quantos paralelepípedos? 6. Vamos lá contar? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paralelepípedos. Quantas esferas? 4. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Quantos cilindros? Também 4. Vamos lá conferir. Vamos contar os cilindros. 1, 2, 3, 4 cilindros. Ok? Então, a tabela teria que ficar desse jeitinho aqui, ó. Então, foram usados 5 cones, 3 cubos, 6 paralelepípedos, 4 esferas e 4 cilindros. E aí, fizeram direitinho? Muito bem. Então, gente, fico por aqui com mais uma correção das atividades de matemática e já eu volto com as explicações para as atividades da semana seguinte, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.